Imagine uma cidade tão poderosa que por mais de 1000 anos resistiu a exércitos de todo o mundo. Uma cidade protegida por muralhas gigantescas, considerada impenetrável e conhecido como a joia do mundo antigo, a famosa Constantinopla. Agora imagine um jovem de apenas 19 anos determinado a fazer o impossível, desafiando a história, a lógica e o destino. Esse jovem era Maomé II, o Conquistador. Ele não apenas mudou o curso da história, mas encerrou uma era e deu início a outra. Hoje, você vai conhecer a história de um homem cuja ambição e inteligência derrubaram um império e criaram outro. Prepare-se para mergulhar na ascensão e no declínio de um dos maiores líderes que o mundo já viu. Maomé II nasceu em um contexto de instabilidade política e militar, mas desde cedo demonstrou ser um líder em potencial. Filho do sultão Murad II, ele cresceu em um ambiente de alta educação, cercado pelos melhores professores. Aprendeu línguas como turco, árabe, persa e grego, além de estudar filosofia, estratégia militar e governança. Em 1451, com apenas 19 anos, Maomé assumiu o trono após a morte de seu pai. Muitos questionaram sua capacidade devido à pouca idade, mas ele rapidamente mostrou determinação. Sua ambição ia muito além de governar. Ele queria transformar o Império Otomano em uma potência global. Para isso, tinha um objetivo central: a conquista de Constantinopla, uma cidade que simbolizava poder e riqueza. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era um símbolo de resistência e grandeza. Sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia e suas muralhas quase impenetráveis a tornavam o desejo de qualquer conquistador. Diversos exércitos tentaram tomá-la ao longo dos séculos, mas todos falharam. Maomé não queria apenas ser mais um a tentar, ele queria vencer. Para isso, começou a planejar a conquista meticulosamente. Ordenou a construção de canhões gigantes, como a famosa Bombarda, capaz de derrubar muralhas que haviam resistido por séculos. Além disso, construiu fortalezas ao redor da cidade para cortar suprimentos e isolar Constantinopla de possíveis reforços. Maomé sabia que sua vitória dependia não apenas da força, mas também da estratégia. Em abril de 1453, Maomé lançou o cerco a Constantinopla, com um exército de mais de 80.000 homens. Os bizantinos, liderados pelo imperador Constantino XI, tinham cerca de 7.000 soldados e confiavam nas famosas muralhas da cidade. Durante semanas, os canhões de Maomé bombardearam incessantemente as muralhas, mas ele sabia que só isso não bastaria. Em uma manobra brilhante, ordenou que seus navios fossem transportados por terra, contornando a corrente que protegia o Corno de Ouro, o principal porto da cidade. Finalmente, em 29 de maio de 1453, as tropas otomanas invadiram Constantinopla. A cidade caiu, marcando o fim do Império Bizantino e o início de uma nova era. Maomé entrou triunfante e, ao invés de destruí-la, transformou-a na nova capital do seu império, renomeando-a como Istambul. Ele respeitou grande parte da população cristã e começou a reconstruir a cidade como um centro multicultural. Após a conquista de Constantinopla, Maomé continuou a expandir o Império Otomano.
Ele avançou pelos Balcãs, consolidou o controle sobre a Anatólia e estendeu sua influência até a Crimeia. Seu governo foi marcado por inovações administrativas, culturais e militares. Ele incentivou a imigração para Istambul, transformando-a em um dos centros mais prósperos e diversificados do mundo. Além disso, promoveu a ciência, a arte e a arquitetura, deixando um legado que influenciou gerações. Apesar de suas conquistas, o Império de Maomé começou a enfrentar desafios internos e externos. A constante expansão territorial trouxe problemas administrativos. Revoltas surgiram em regiões distantes, enquanto os recursos começaram a se esgotar devido às campanhas militares contínuas. Externamente, alianças formadas por potências europeias começaram a resistir ao avanço otomano, tornando as conquistas cada vez mais difíceis. Mesmo assim, Maomé continuou a lutar para manter o Império unido. Em 1481, durante uma campanha militar, Maomé morreu repentinamente, possivelmente envenenado. Sua morte deixou um vácuo de poder que destabilizou temporariamente o Império. Maomé II, o Conquistador, foi mais do que um líder militar. Ele foi um arquiteto de uma nova era. Sua vitória sobre Constantinopla marcou o fim da Idade Média e o início de um mundo onde o Império Otomano seria uma potência dominante. Mas a história de Maomé também nos lembra algo importante. Grandes conquistas vêm acompanhadas de grandes desafios. Seu império, que parecia invencível, começou a mostrar suas fraquezas pouco após sua morte. No entanto, seu legado permanece. As ruas de Istambul ainda ecoam as marcas de sua visão, e a sua história continua a inspirar e intrigar. O que podemos aprender com ele? Que o poder deve ser acompanhado de equilíbrio e que a história, assim como os impérios, nunca para de evoluir. E você, o que acha? Maomé foi um herói ou um conquistador ambicioso? Deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história desse líder inesquecível.